Olá, estamos começando mais uma aula de geografia e a aula passada a gente estava falando sobre o turismo, né? A gente vai continuar falando sobre turismo, a gente vai continuar colocando os pontos que são relevantes para esse assunto, que é um dos assuntos aí mais importantes que a gente tem dentro da pauta da economia brasileira, porque ele está coligado, né, a vários setores. Aliás, na aula passada a gente tinha parado exatamente nesse ponto, né? Que o turismo ele está atrelado a vários outros setores. Então, no caso do Brasil, né, e no mundo todo, o turismo ele vai afetar mais de 50 setores da atividade econômica. Então, quando você fala que você vai viajar movimenta uma cadeia enorme de setores dentro da economia ligados ao turismo. Então, há uma ligação enorme de setores nesse sentido. Então, é muito importante a gente falar da importância que o turismo tem para a nossa economia. Bom, quando a gente fala de turismo, qual é o país que mais recebe turista e qual o país que mais arrecada com turismo, né? O país que mais recebe turistas no mundo é a França. A França é o país mais visitado do mundo. E, obviamente, se a França é o país mais visitado do mundo, Paris acaba sendo a cidade de destaque. Então, hoje, em termos de procura, a França é o de maior número, de maior volume, tá? O que significa que a França recebe aí mais de 70 milhões de turistas, quase 100 milhões de visitantes todos os anos, né? É um dos países mais importantes a ser visitado. Mas, curiosamente, não é o país que mais arrecada com turismo. Aqui tem uma tabela sobre arrecadação com turismo e é interessante a gente ver a respeito disso. O país que mais arrecada com turismo é os Estados Unidos. Em segundo lugar, a Espanha e em terceiro lugar, a França. Então, a França, apesar de ser o país mais visitado do mundo, não é o país que mais arrecada com turismo. O país que mais arrecada com turismo é os Estados Unidos. E dá para entender, né? Os Estados Unidos é um país que vai ser procurado num sentido de comércio, né? De compra. A oferta de produtos nos Estados Unidos ela é muito grande. Então, as pessoas que vão aos Estados Unidos acabam indo atrás e comprando esses produtos, né, de diversos setores, desde eletroeletrônicos, né, até, por exemplo, trazer de lá tênis. Então, o tênis o que a gente calça no pé mesmo. Então, os Estados Unidos acaba tendo essa relevância. As pessoas vão para os Estados Unidos e gastam mais nos Estados Unidos. Quer dizer, lá o setor de gasto acaba sendo mais alto. E a França, apesar de ser o país mais procurado, não é um setor de gasto, porque as pessoas vão atrás de arquitetura, atrás de museus, e aí esse consumo já não se destaca. Não. As pessoas não estão indo para a França para comprar produtos, elas estão indo para conhecer lugares, como por exemplo o Louvre. Então eu vou para conhecer o museu, eu quero ver as obras, então já não tem tanto gasto, não que não vá se gastar. Como a gente disse anteriormente, quando você fala de turismo, você está falando que o turismo está ligado com uma série de outros setores. Então, o turismo está ligado com o setor de alimentação, o turismo está ligado com o setor de hotelaria, o turismo está ligado com o setor de transporte. Então são muitos setores que estão interligados, que estão coligados, e o turismo acaba sendo um exemplo disso aí. Então, o país que mais arrecada em termos de volume de dinheiro, em termos de grana, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais aparece aí nesse sentido. Tudo bem? Gente, eu coloquei aqui uma imagem de um dos lugares mais conhecidos aí, né, que é Foz do Iguaçu, tá? As cachoeiras lá de Foz do Iguaçu. Mas aí o que eu gostaria de destacar sobre o turismo? Bom, por que o turismo cresceu tanto nos últimos anos, né? O que levou o turismo a se tornar uma das atividades econômicas de maior destaque, né? Bom, nós temos aí um conjunto de fatores que vai levar o turismo a ganhar essa expressão, a ganhar essa notoriedade, né? Então vamos lá. Primeiro, são as melhorias das condições sociais e econômicas de parcela considerável da população. Nos últimos anos, é fato já conhecido de todos, né? Aí principalmente a partir né, do início dos anos 2000, né, a partir do início dos anos 2000, houve de forma geral no mundo, né, uma melhora significativa
das condições econômicas, né? Você pega países, por exemplo, como é o caso da China, houve uma melhora, houve uma prosperidade econômica da população chinesa. Então isso fez com que as pessoas fossem procurar as agências e começaram a viajar. Então, primeiro, melhoria das condições sociais e econômicas de parcela considerável da população mundial. Segundo, um avanço expressivo no setor de transportes, tá? Que obviamente ficaram muito eficientes em todos os setores, né? Navegação, o transporte ferroviário. Eu vou destacar aquele, quando a gente fala de turismo, é o que mais salta aos olhos, que seria o setor de aviação. Então, o que acontece? Esses setores, eles acabaram se expandindo e acabaram ganhando, né, equipamentos novos, né, aviões novos e assim por diante. Então, como esse setor acabou se expandindo, a gente tem aí um barateamento desse setor, o próprio setor de navegação também, né, por conta aí dos cruzeiros. Então, houve um barateamento nesse setor. Então, né, um barateamento, uma facilitação no pagamento desses setores. Então, o que acontece? Ficou mais barato, ficou mais fácil de comprar, ficou parcelado para comprar. Então, as pessoas passaram a comprar esse serviço. Então, ganhou um destaque esse serviço. É muito importante a gente destacar que ele acabou tendo uma tremenda de uma ênfase. É importante a gente destacar a ênfase que esse setor acabou ganhando. Tá? Então, com o barateamento do transporte, barateamento de tudo, as pessoas passaram a se deslocar mais. Tá? Outro ponto importante é a expansão no número de agências que estão ligadas a esse setor. Aumentou muito o número de agências, houve uma expansão na quantidade de agências pelo mundo, e com essa expansão nas agências, a gente vai ver também o turismo crescendo em paralelo, o turismo crescendo junto. Então, o turismo acabou crescendo junto com o número de agências, e agências cada vez mais confiáveis, né? Porque também tem a questão da credibilidade das agências aí, tá? E uma coisa que eu acho que é fundamental, tá? É a melhoria das condições de infraestrutura, de hospedagem, de alimentação, de lazer, enfim, esse setor melhorou muito nos últimos anos aí também, né? O setor de hotelaria, ele tornou-se um setor muito mais profissional. Então, o setor de hotelaria acabou se profissionalizando de uma maneira muito significativa, tá? E um envolvimento generalizado da mídia, né, na divulgação do turismo. E aí a gente consegue ver numa imagem como essa, olha, por exemplo, no caso do Brasil, como que a mídia ajudou a divulgar de maneira muito significativa o setor de turismo dentro do país. Quer dizer, a mídia alavancou. Como assim? A mídia mostrando lugares. Hoje, na mídia, né, nos canais abertos, existem programas que mostram viagens pelo mundo, né? Os programas, eles vão mostrar lugares, eles vão mostrar paisagens, enfim, eles vão tentar as pessoas a desejarem ir para esses lugares. Então, esse setor, ele cresceu muito também com o apoio, né? Com esse apoio bem significativo que a mídia passou a dar nos últimos anos. Inclusive, eu queria deixar aqui uma ideia, as próprias novelas também acabaram, né, ajudando a divulgar lugares. Então, novelas temáticas que são gravadas em lugares específicos, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil também, acabaram ajudando aí esse setor a se desenvolver. Bom, quando que esse setor teve uma imensa queda? Quando que esse setor acabou tendo assim uma baixa muito, muito expressiva? No dia 11 de setembro de 2001, caíram as torres gêmeas do World Trade Center. Aconteceu o maior atentado terrorista do mundo. Quando aconteceu o maior atentado terrorista do mundo, isso balançou o setor de turismo geral, no mundo inteiro. E por que baixou o setor de turismo, meus queridos? Porque as pessoas começaram a ficar com medo de pegar o avião e viajar. Então, quando caem as torres gêmeas, quando acontece o atentado do World Trade Center, esse atentado do World Trade Center mexe muito com o setor de turismo, porque as pessoas
acabam ficando com medo de viajar. Elas têm medo de pegar um avião e dentro do avião ter lá um terrorista e aí as suas vidas correrem algum tipo de risco. Bom, quando a gente fala de turista, o turista ele traz duas coisas, o turista traz coisas positivas e o turista traz coisas negativas. O turista não traz só coisas boas, o turista também traz coisas negativas. Então é importante a gente lembrar que a chegada do turista traz um pacote com coisas boas e coisas ruins. Bom, quando a gente fala de coisas boas, o que o turismo traz de coisas boas para um determinado local? Ele traz, por exemplo, um aumento na oferta de trabalho, poder trabalhar com o turismo. As pessoas vão estar se relacionando e trabalhando com o turismo. Você tem, com a chegada do turista, um aumento da preservação ambiental e histórica. Então, os lugares que são lugares que vão atrair o turista, tá? Seja um lugar ligado ao ambiente, uma paisagem natural, uma floresta, por exemplo, né? Uma caverna, por exemplo, ou seja ele histórico, né? Uma igreja, um museu, esses lugares têm que ser preservados. Então você tem aumento na oferta de trabalho e a preservação desse patrimônio ambiental e histórico. É muito importante lembrar que isso é o lado positivo, que legal, o lugar tem... Pensa uma coisa comigo, se eu não tiver o lugar preservado, no ano seguinte eu não terei o turista, ou no mês seguinte eu não terei o turista, porque as pessoas não vão mais querer ir para lá, porque aquele lugar está deteriorado, aquele lugar acabou sendo, tá certo? Sendo de alguma maneira prejudicado e as pessoas não vão mais voltar. Mas existe também um lado negativo, e é importante, porque às vezes a gente só olha o lado positivo e parece que só tem benefícios. Não tem só benefícios, tá? Eu pus uma imagem aqui até para mexer um pouco com isso, tá certo? Bom, o que o turista iria trazer de negativo? O turista iria trazer de negativo produção de lixo, o turista vai trazer mais esgoto. Olha, por exemplo, quando chega o final do ano, começo do ano, no caso do Brasil, né, e o brasileiro adora um turismo de praia, as praias elas acabam ficando cheias, elas acabam ficando mais lotadas. E a chegada do turista na praia, né, aumenta o fluxo de pessoas ali na Baixada. Vamos pegar aqui no litoral paulista. Então aumenta o consumo de água, aumenta a produção de lixo, aumenta a produção de esgoto, porque você tem mais pessoas ali. Então isso é um lado negativo, isso não se pode entender como um lado positivo. E também a chegada dessas pessoas pode gerar uma degradação ambiental. Vocês devem estar se perguntando por que eu coloquei essa imagem dessa pessoa aqui do lado, né? Essa pessoa que está dando um sinal de joinha. Essa moça estava fazendo um safari e ela desceu do veículo que ela estava fazendo o safari e correu para passar a mão na cabeça de um leão. Pois é isso mesmo que você está ouvindo. Essa figura que está aqui do lado desce do veículo e vai passar a mão na cabeça do leão. O leão interpretou por um instinto do animal, né, que ela seria uma presa. Correu atrás dela e pegou. Você viu que fotografaram a cena. Inclusive você está vendo a cena em cima, ela sendo atacada pelo leão, e embaixo ela com a cabeça enfaixada e com a blusa com sangue aí que foi machucada pelo leão. Aonde que eu vou colocar o negativo, né? O negativo é que ela não tinha que passar a mão na cabeça do leão, é óbvio, acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de juízo sabe disso. Mas o que eu vou colocar como um negativo mais destacado é que para o leão soltar ela, eles tiveram que bater no leão. Meu amigo, é isso que você está me ouvindo. Eles tiveram que ir lá e espancar o leão. É engraçado, né? Ela vai lá, provoca o leão, cria essa situação e o leão é que entra como errado ainda. O leão é que entra como o maldoso da história. E aí bateram no leãozinho para o leãozinho soltar. Detalhe, ela só não morreu porque o leão era um filhote. Você pode olhar pela imagem, você vai ver que é meio que um filhotão. Se fosse um leão adulto, tinha matado ela, né? Pegou ela para o pescoço e teria matado ela. Infelizmente, isso é uma coisa possível de acontecer. Bom, e para a gente estar finalizando, né, essa parte, quando você fala de turismo, você tem vários tipos de turismo. Então aqui tem uma tabela, aqui tem um gráfico mostrando, né, os setores que você procura do turismo e os setores que são mais procurados, que você está vendo a quantidade de pessoas, né? Você está vendo cultural, histórico, termas, temático, ecoturismo, lazer, tá bom? Aventura, religioso, gastronômico, negócios, rurais e outros. Todos esses que estão citados aqui são motivos que levam as pessoas a viajar. Então, por exemplo, você vai falar assim, Carlinhos, mas
Lazer, lazer eu estou indo para me divertir, estou indo para curtir, né? Não estou indo procurando nada, estou indo para curtir, né? Mas, por exemplo, você pode fazer turismo religioso, você vai até um santuário, que no caso do Brasil nós temos o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que as pessoas vão lá porque são devotas e vão lá devotar a sua fé. E lá tem toda uma estrutura para receber essas pessoas. Afinal de contas, no caso de Aparecida, que é a padroeira do Brasil, né, vem gente do Brasil todo para visitar o santuário. Então você tem que ter uma rede de hotel, de restaurante, de lojas que vão vender coisas ligadas a Nossa Senhora. Então, é isso que seria a alavancagem desse setor. Tudo bem, gente? Vou parando por aqui. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima aula.